Compartilhar com vocês uma palavra a respeito de missões que tem Deus falado muito ao meu coração sobre isso. E eu fico preocupado sobre o assunto de missões, a maneira com que nós lidamos com missões dentro de nossas igrejas. E hoje à noite eu queria conversar com vocês sobre isso. Então abra sua Bíblia comigo para a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. É um texto não muito comum em se tratando de missões. Geralmente, quando nós falamos sobre missões, nós nos remetemos ao texto de Mateus 28, Marcos 16 e alguns outros textos que têm sido mais tradicionalmente, popularmente usados para tratar desse assunto de missões. Mas a perspectiva sobre missões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje à noite é baseada em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que diz o seguinte, acompanhe enquanto eu leio. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, se você foi criança, ou se você tinha um filho, entre 1989 e 1992, você vai se lembrar de um programa que tinha na TV Cultura, chamado Rá-Tim-Bum. Lembra? E eu cresci assistindo aquele programa. Talvez você tinha uma criança naquela época, também tinha que acompanhar. O programa foi extinto, né? Depois veio agora o Castelo Rá-Tim-Bum. Depois não tem mais Castelo, agora acho que é Quintal da Cultura que tem no lugar. Mas eu me lembro que quando eu era criança eu gostava demais daquele programa, especialmente por causa de um quadro que se chamava Viu Como É Que Faz? Tinha até uma musiquinha, acho que era um rap, não sei se pode cantar rap na igreja, mas era uma música que dizia, viu? Como é que faz? Né? Um negócio assim. E eu ficava encantado, porque como criança a gente é muito curioso, a gente quer aprender, a gente quer descobrir. Era muito interessante. Eu me lembro inclusive de um programa, de um episódio que eles ensinavam a fazer a lanterna, né? Um outro que ensinava a fazer o copo. Então tinha aquele homem manuseando o vidro em alta temperatura. Eu ficava impressionado, adorava aquele programa. E a verdade, meus irmãos, é que a maneira mais eficiente e mais eficaz para nós aprendermos a fazer é olhando os outros a fazer. Não existe maneira mais própria para você ensinar alguma coisa para alguém, senão demonstrando como é que se faz. E com missões nos dias de hoje, no cenário batista regular sobretudo, não é diferente. Nós estamos aqui e temos sido ensinados e fomos ensinados pelos nossos missionários do passado em como é que se faz missões. E como é que se faz missões? Como é que nós vimos e nós fomos ensinados que missões é feita? Talvez os irmãos mais velhos que estavam aqui no começo da igreja, ou aqueles que têm pouco mais de 50 anos de convertido, eles vão se lembrar daqueles anos longínquos onde os missionários americanos, ou até mesmo alguns europeus, saíam do seu país e vinham para o nosso país e começavam um trabalho aqui. E de maneira quase que inconsciente, a gente vai vendo aqueles homens fazendo aquele trabalho, e eles vêm pregando, eles vêm ensinando para nós sobre missões, e por observarmos esses homens a fazer missões, nós aprendemos a fazer missões. E hoje à noite eu quero falar com vocês sobre 2 paradigmas bíblicos sobre o modo de fazer missões. Um dos modos é o modo com que nós aprendemos. E o outro modo é o modo que Jesus Cristo inaugura em João capítulo 1, e nós vamos falar sobre ele também. Qual é o modo que nós somos ensinados a fazer missões? É o que os missiólogos chamam de o paradigma abraâmico. Vocês lembram da história de Abraão, lá em Gênesis 12? Um homem chamado por Deus de uma maneira especial para sair da sua terra e ir para um outro lugar, fazer uma missão, cumprir uma missão. Qual era a missão de Abraão? Começar uma nova nação que traria o Messias para o mundo. E os missionários que vieram para o Brasil, a maneira com que nós temos sido ensinados e feito missões é baseado no modelo abraâmico.
É esse modelo onde homens especiais são chamados por Deus para fazerem um trabalho especial. Isso é bíblico. A Bíblia fala, inclusive, lá em Efésios capítulo 4, quando narra e detalha os dons que o Espírito Santo reparte entre os crentes da igreja, ele diz: olha, alguns são chamados para serem evangelistas. Sabe que a palavra missionário não tem na Bíblia, né? A palavra mais próxima do que nós entendemos como missionário hoje na Bíblia é evangelista. A Bíblia diz que Deus chama alguns homens de maneira especial para serem missionários, evangelistas. Nós temos o exemplo de Filipe, que era um evangelista. E de fato, esses homens são homens com um chamado especial. Olhe comigo Efésios, capítulo 4, versículo 11. Abra sua Bíblia rapidamente para lá. Efésios, capítulo 4, versículo 11. Onde diz: e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Esses homens, com um chamado especial de Deus, a eles foi incumbida a responsabilidade de liderarem a obra de Deus, a igreja de Jesus Cristo. É disso que ele está falando aqui. Mas existe também uma outra forma dentro do modelo abraâmico de se fazer missões. São pastores empenhados no serviço missionário. A Bíblia fala de missionários que fazem só isso, o trabalho de evangelista. E a Bíblia fala também de pastores, homens chamados para liderar congregações como essa, que desempenham o trabalho, que devem desempenhar o trabalho de missões. Abre comigo lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele lhe faz um pedido, e ele diz: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista. Nós sabemos que o chamado de Timóteo era um chamado pastoral. Ele não era um fundador de igrejas como Paulo. Ele era um pastor local. Mas aqui nós vemos nitidamente Paulo dizendo: olha, Timóteo, apesar do seu chamado, eu quero que você não perca de vista missões. Faça o trabalho de um evangelista. E a verdade é que essas duas formas com que missões têm sido feitas é a mais pura imitação do que nós temos vivido nos últimos 50 anos, pelo menos, do movimento batista regular. E nós poderíamos dizer que no modelo abraâmico, missões, ela é sempre feita em termos geográficos. Um missionário de lá, sai de lá e ele vem para cá. Um homem e uma mulher chamados de uma maneira especial por Deus, eles saem da sua terra natal e eles vêm para um lugar desconhecido. Sempre há um rompimento da barreira geográfica. No modelo de missões abraâmico também, o agente de missões é sempre esse homem especial. Esse homem que teve um chamado de Deus. Geralmente eles vêm até a igreja e eles contam uma história, eles dão o seu testemunho. Eu me lembro como jovem crescendo na igreja, o meu pastor sempre trazia missionários para a nossa igreja e eles contavam alguns testemunhos, alguns até de duvidar, assim, de tão calorosos que eram. Eu me lembro de um missionário que havia dito que foi para Papua Nova Guiné evangelizar os canibais. E ele contava umas histórias aterrorizantes, acho que eu nem dormia aquela noite. E ele dizia que quando ele chegou lá em Papua Nova Guiné, as tribos se comunicavam com toques de tambores, e ele via fumaças no alto das colinas, e ouvia tocar de tambores durante a madrugada. E anos depois ele ficou sabendo que na verdade era uma tribo comunicando a outra: olha, chegou carne nova no pedaço, vamos poder comer carne nova. Testemunhos assim. E ele disse também que ele não sabia para onde ele ia, então ele orou para Deus mandar uma carta para ele, para o lugar que ele tinha que ser missionário. E aí ele disse que um dia ele abriu a caixinha do correio dele, tinha uma carta, milagrosamente, de alguém, que ele não sabe quem,
nem de onde, mas estava escrito lá, Papua Nova Guiné. Não sei. Falou, a gente acredita. Mas no modelo abraâmico, missões é sempre feito assim. Os agentes de missões são esses homens especiais. E qual é a função da igreja? No modelo abraâmico, qual é a função da igreja? A gente tem até uma frase que a gente usa, né? Missões é feita pelos pés do que vão, pelo joelho do que ora, pelo bolso do que contribui, né? Pela mão do que contribui, não é isso? Falei certo? Pé de quem vai, joelho de quem ora, mão de quem contribui. Modelo abraâmico. A função da igreja, basicamente, é contribuir com missões. Ótimo. Isso é uma maneira com que a Bíblia nos apresenta o jeito de fazer missões. Mas eu, pessoalmente, tenho alguns problemas com esse modelo. Aliás, não com esse modelo, mas esse modelo trouxe algumas consequências fatais que têm impedido o programa de Deus de missões de avançar. Porque nós fomos interpretando de maneira inadequada esse modelo abraâmico de missões, e isso acabou acarretando em consequências negativas para o programa de Deus missionário. Deixa eu compartilhar alguma delas de vocês. Por exemplo, fatalmente muitas igrejas e muitos crentes acreditam que missões, igrejas ricas enviam e igrejas pobres recebem os missionários. É assim que foi. É assim que nós temos visto. É assim que a maioria dos templos foram construídos, porque as igrejas ricas, bem estruturadas, com muitos anos de existência, com um corpo de membro muito arrojado, eles ajuntam bastante dinheiro, e eles são as igrejas que enviam os missionários, e as igrejas pobres, os países pobres são os países que recebem esses missionários enviados. Isso é um problema. Isso é um problema porque hoje há comunidades inteiras de cristãos em situações de miséria, na África, na Indonésia, que nesse caso estariam impedidos de fazer missões. Recentemente eu vi uma imagem de um culto em algum lugar extremo. E o templo era, os bancos eram um pedaço de toco no chão, tinha alguns crentes ali sentados, o púlpito era um tronco de árvore lascado, a Bíblia era apenas algumas páginas na mão do pastor, pois que não havia sido traduzida na língua toda, e lá estava aquela igreja reunida. Eles mal tinham dinheiro para se sustentar, para construírem as suas casas, mas lá estava o banco, o púlpito, a Bíblia. Será que esses crentes pobres não podem fazer missões? Eu me lembro de um testemunho que o pastor Josafá contou uma vez, de uma igreja que ele foi, e no final do culto uma irmãzinha, talvez uma viúva bem pobre, se não me falha a memória, queria dar uma oferta para ele. E ele, constrangido por saber a situação de pobreza daquela mulher, recusou a oferta dela. Não, a senhora não precisa me dar. Não, pastor, olha, eu quero, é oferta, é o dinheirinho, o pouco dinheiro que eu tenho, mas eu quero contribuir. O pastor, não, até que ela se irritou e disse, só porque eu sou pobre, eu não posso fazer missões? E o pastor Josafá conta que teve uma grande lição naquele dia. No paradigma abraâmico acontece isso, a gente fatalmente acaba acreditando que só quem é rico, só quem tem recursos, pode fazer missões. Fatalmente o modelo abraâmico nos faz achar também que missões é sempre lá e nunca aqui. Porque se o papel da igreja é sustentar o missionário, onde é que o missionário está? Está sempre lá. O missionário nunca está aqui. Aliás, tristemente eu tenho visitado algumas igrejas e tenho encontrado situações onde o quadro de missões da igreja paga mais para os missionários fora do que seu próprio pastor. Deixa eu dizer alguma coisa. O seu primeiro missionário é o seu pastor e a sua família. E se a sua igreja estiver negligenciando em qualquer área
a família missionária dessa igreja, nós precisamos repensar o que estamos fazendo lá fora. Amém? Duro esse discurso, mas é a mais pura verdade. Há muitas igrejas que, em nome de um modelo de missões, para ter um alívio de consciência, eles preferem maltratar a família do seu pastor a ter que reconhecer que não contribuem com missões lá fora. Por tolice. Deus certamente nos dará condições para fazermos as duas coisas. Mas, biblicamente, as prioridades são bem estabelecidas. O seu primeiro missionário é o seu pastor. Então, a gente acha no modelo abraâmico que missões é sempre lá. A gente está tão acostumado a ver o missionário indo, ou o missionário vindo, ou a gente bancando o missionário para ir, que a gente se esquece que missões também é para ser feita aqui. Acho muito interessante algumas igrejas que chamam missionários para atuar dentro da igreja local. Não é comum no Brasil, mas deveria. Será que as nossas igrejas, será que os nossos pastores sozinhos dão conta de toda a demanda? Que seria tal chamarmos um missionário para vir desenvolver um ministério dentro da nossa igreja? Por que não? Missões também é feita aqui, não somente lá. E algumas pessoas, por interpretarem mal o modelo abraâmico, se equivocam. E a função da igreja no modelo abraâmico, como eu disse, é sustentar. Mas aqui vai, na minha opinião, a pior consequência que o modelo abraâmico traz para missões dos dias de hoje. Pior consequência que o modelo abraâmico traz para a vida da igreja hoje, que faz os nossos programas de missões serem tão miseráveis na maioria das igrejas, é porque a gente começa a achar que missões é para ser feita por homens com um chamado especial. E que aí, no corpo de Cristo, existe o crente comum e o crente especial. Não é isso que acontece? Outro dia alguém falou para mim: pastor, eu posso ser só um crente comum? Como assim? Eu queria ser só um crente comum, mas eu não quero ser pastor. Não, você está dizendo que porque eu sou pastor eu sou incomum, eu sou anormal, é isso? Não, pastor, não é isso. Mas é que assim, eu posso ser tipo, só ser um professor de escola dominical? Como se ser professor de escola dominical não tivesse valor. E na verdade, porque nós vimos missões sendo feitas em termos de Abraão, do paradigma abraâmico, é fatal. A gente sempre mira, né? O pastor é a nossa referência maior. Os missionários que fundaram as nossas igrejas, eles são grandes exemplos para nós, e graças a Deus pela vida deles. Mas nos falta um cuidado bíblico, porque a Bíblia não nos fala sobre crentes que estão livres da responsabilidade de fazer missões. E a razão pela qual eu não li Mateus 28, que diz ide, foi justamente para que você não achasse que porque a sarça ardente não brilhou para você, porque você não tem uma história miraculosa para falar como Deus te chamou para um lugar, você não sinta que não foi chamado por Deus também. Eu cresci na minha igreja ouvindo de forma figurada que todos os cristãos são missionários, mas hoje eu entendo que cada cristão é um missionário. E eu não estou dizendo isso de maneira figurada, não. Eu estou dizendo isso de maneira literal, de modo que se no programa abraâmico a palavra de ordem é ide, mas nesse programa abraâmico que Jesus inaugura em João capítulo 1, a palavra de ordem não é o ide, a palavra de ordem é testemunho. Nós lemos em 1 Pedro 2,9 que nós fomos chamados por Deus, que nós fomos salvos em Jesus Cristo, a fim de proclamarmos as virtudes. O que é missões? Missões é proclamar. Missões não é ir. Missões às vezes se faz indo também. Mas a palavra de ordem de missões é testemunho. Pensa nessa cena comigo.
arrebatamento. Vamos lá receber as coroas. Não é no trono branco, não. Se estiver no trono branco, meu amigo, está perdido. É o outro tribunal, é o Bema, Tribunal de Cristo. Vamos lá receber as recompensas pelas obras. Vou colocar de uma maneira humana, sem querer soar leviano, para poder comunicar de maneira eficiente. Chegando diante de Deus, o Senhor, você vai poder abraçar o Senhor, contemplar o rosto, como muitas músicas dizem. Oh, que beleza, Deus recebe o galardão, e tal, e agora Jesus fala: bom, meu filho, que bom que você chegou, eu estava mesmo te esperando. Vamos agora falar sobre missões, sobre vida de missões. Ah, Senhor, você achou que você ia me pegar, né, Jesus? Está aqui, eu trouxe envelope, promessa de fé, está assinado aqui até. Olha, irmãos, outro dia eu fui numa igreja, o camarada teve a coragem de vir mostrar para mim o envelope dele, de dízimo, de promessa de fé. Ele falou: olha, pastor, eu dou até o 13º do meu dízimo e da minha promessa de fé. Nem tem aqui no meu envelope, o tesoureiro teve que inventar aqui um campo, só para marcar, de tão fera que eu sou. Então imagina esse crente chegando lá na frente de Deus, prestando conta sobre a vida dele como missionário, e aí ele vai dizer: ô Senhor Jesus, ô santidade, está aqui, ó, o envelope de promessa de fé, todo assinadinho, Jesus, passa o galardão para cá. Jesus fala: calma, filho, calma, você não está entendendo alguma coisa aqui. Como assim, Senhor? Eu sustentei. Tudo bem que os meus pés não foram os que foram, meu joelho mais ou menos, dá uma zorada assim de vez em quando, mas o bolso, Deus, vamos combinar, santidade, está tudo em dia. E eu temo, irmãos, que o Senhor Jesus haverá de lhe dar uma chamada naquele dia, porque Ele vai dizer: você não entendeu o que é missões. Você achou que missões era para ser feita por homens especiais, e você achou que você era um crente comum, e você não entendeu que para mim, o seu Senhor Jesus Cristo, todo salvo é um chamado, portanto um enviado para testemunhar. Peraí, Senhor Jesus, mas então qual é a diferença entre eu e o pastor, entre eu e o missionário? Cara, você não está entendendo, a diferença é que eles foram chamados para liderar, só isso. Eles vão ter que dar conta para mim de um monte de outra coisa, que você que não era um pastor e um missionário, você não vai ter que dar conta. Você não vai ter que se preocupar, Deus não vai te cobrar se a sã doutrina estava sendo pregada, se a disciplina bíblica estava sendo aplicada. Isso é cobrança do pastor. Deus vai pesar a mão na vida do pastor sobre essa coisa. Mas a você que não tem o chamado de Deus para liderar a obra de Deus, você ainda tem o chamado para missões. E daí me preocupa, porque eu vejo as nossas igrejas abarrotadas de cristãos que estão convencidos de que missões é para ser feita por qualquer um, menos eu. E nesse dia, você vai ficar bem envergonhado, meu querido. Porque o Senhor Jesus tem deixado bem claro para nós: todo chamado é um enviado. E eu não estou brincando, não estou falando figuradamente, não. Ô irmão, você é um missionáriozinho. Lá no seu bairro, a gente ensina essa música para as crianças. Você vê como que a ideia está tão enraizada? Analisa a letra da música. Eu fui outro dia olhar algumas revistas de escola dominical, quando eu estava preparando esse sermão, e fui ver as lições de escola dominical que são dadas para as nossas crianças. Os meus filhos às vezes trazem alguns trabalhinhos, e pode ter certeza, falou em missões, o menino vai para a escola dominical para pintar um indiano, ou alguém com um turbante na cabeça, ele vai voltar para casa falando de um outro país, e aí lá no finalzinho da história, né, o professor fala assim: mas aqui a gente também faz missões, viu? Bem lá no finalzinho. Posso ser um missionáriozinho, se falar de Cristo, ao companheirinho. Começa bem, apesar do missionáriozinho, né, do diminutivo. Aí vai: posso trabalhar em minha terra, que meu Senhor mandou. Aí a segunda estrofezinha diz: não preciso atravessar os mares. Aí a próxima estraga a música inteira. Ele diz: caso Deus me chame, seguirei com Deus. Olha, os meninos
já cresce na igreja cantando errado o negócio. Depois vira grande. E mês vira mês, o pastor tem que ficar aqui implorando, irmãos, o nosso alvo de missões caiu, os missionários estão passando fome, oh Jesus. Lá, quando os meninos são pequenos, a gente já está dizendo para eles que missões é para ser feita por gente especial. Eles não são missionários, isso é um engodo. Missões sim é feita por homens que têm um chamado especial, mas todo crente, amados irmãos, ouça com atenção. Cada um de vocês são um missionário. Amém. Cada um. Está em dúvida? Eu vou falar de novo. Vai para casa hoje e fala assim: Deus, hoje antes de dormir eu vou orar por um missionário. Vai na frente do espelho, olha bem na frente do espelho e fala: opa, está aqui, eu vou orar por ele. Não saia daqui com essa dúvida. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 é o nosso lema de missões. Atos capítulo 1, versículo 8, Mateus 28, Marcos 16. Se você colocar o assunto no contexto, você logo vai perceber que é sobre a autoridade de anunciar a palavra que ele está falando. Desde o século XVIII, quando nasceu Missões Modernas com William Carey, aquele missionário às Índias, quando ele fez a sua primeira viagem missionária à sua terra natal, para convidar mais crentes para virem com ele pregar o evangelho para os indianos, nenhum cristão foi. A história conta que William Carey então passou a usar o texto e a ênfase que nós usamos hoje para missões, na tentativa de persuadir o coração daqueles crentes endurecidos a irem pregar o evangelho, a colocarem as suas vidas em risco. O evangelho sai da Inglaterra, vai para a América do Norte chega aqui, e cá estamos nós, 2 séculos depois, fazendo missões única e exclusivamente no paradigma abraâmico. Acabou! Quer saber o que? Escreva uma carta dando o seu relatório missionário para Deus. Campinas, 30 de agosto de 2015, endereço, céu. Senhor Jesus, Tu que tem me sustentado, aqui vai as notícias do campo missionário que o Senhor me chamou para semear. Tem coragem? Dureza? Nem tudo está perdido. João capítulo 1, para terminarmos. Eu quero encher o seu coração de esperança. Um pastor uma vez disse para mim: pastor, quando você prega, você tem que dar esperança para o povo. Você deixa o povo muito desanimado. Eu disse: o que eu posso fazer? Eu sou assim. Mas eu tenho uma esperança. A Bíblia nos dá uma esperança. E eu quero que você entenda muito bem que eu não estou sendo contra o modelo abraâmico. Deus vai continuar levantando homens aqui e mulheres dentro dessa igreja para liderarem a obra de Deus, como pastores e missionários e suas esposas. Não tenho dúvida disso. Amém pelo modelo abraâmico, mas as nossas igrejas precisam despertar para esse modelo aqui. É o modelo filipino. João capítulo 1, versículo 43. Diz o seguinte: no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Olha você aqui. Você também foi chamado por Jesus para ser seu discípulo, amém? Amém. Então todos nós estamos já enquadrados aqui. No dia imediato, um dia Jesus passou na sua vida e disse: segue-me. E você disse: sim, Senhor, eu te sigo. Ótimo. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, dita em alto bom som: vem. Isso foi alto bom som?
Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. E se nós mudássemos a palavra de ordem para o nosso paradigma de missões de ide para vem e vê? E se hoje, ao invés de sair daqui desafiado a orar por alguém que está longe, você se comprometesse a entender que você é um missionário de Deus, chamado para sair por aí dizendo para os outros: vem aqui, eu vou te mostrar, eu achei o Messias. Imagine, pastor, como seriam missões nas nossas igrejas hoje, se nós não pensássemos que só homens especiais é quem são aptos para dizer vem e vê. Se cada crente levasse a sério, a ponto de entregar a sua vida, o seu emprego, o seu salário, em nome da pregação, e de anunciar para aqueles que estão à sua volta: achei o Messias, vem aqui, eu vou te mostrar. Imagine como seriam missões hoje. Sabe o que eu acho? Missões deixaria de ser um programa nas nossas igrejas e passaria a ser o que nós somos. Nós não íamos mais fazer missões, nós seríamos missões, nós respiraríamos missões. Você não teria coragem, ou seu coração estaria entristecido ao sentar nesse banco e se deliciar com a palavra de Deus, enquanto durante a semana calou-se em anunciar que encontrou o Messias. Você estaria chorando por pelo menos 2 ou 3 nomes na presença de Deus, clamando pela salvação dessas pessoas. Mas o que é que nós fazemos? Nós preferimos vir para o culto de quarta-feira, batemos no peito e dizemos: a maioria não vem para o culto, mas eu vim. Pastor, ora pela conversão do meu não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Tem que orar mesmo. Mas se você não abrir a boca, eles não vão ouvir. Cada um de vocês vão ser cobrados por Deus como missionários, chamados e enviados. Não tenha dúvida disso. Como disse, você está isento de prestar contas a Deus no que diz respeito a liderar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso é engraçado. Isso é muito engraçado, porque eu fiquei um tempinho visitando igrejas pela nossa missão, igrejas que estavam em processo de revitalização, igrejas quebradas, rachadas, e é muito engraçado, rapaz, esse negócio, porque o que tem de crente querendo liderar a igreja no lugar do pastor, não dá para contar nos dedos. Agora, ser um missionário que prega o evangelho, não tem um. Não tem. É, pastor, eu acho. Você não tem que achar nada, filho. Você vai e prega. Nós somos chamados como missionários de Deus. É, pastor, eu acho que aquele instrumento, né? Ai, pastor, eu acho que aquele... Ai, pastor, eu acho que o olha, eu acho que se nós estivéssemos realmente levando a sério que somos chamados para missões como missionários de Deus, a gente não estaria perdendo tempo e nem azucrinando tanto a vida do pastor por aí afora, como eu tenho visto. Pois bem, se missões é ir, então nem todos precisam fazer missões. Mas se missões é testemunhar, então todos foram chamados. Missões não é para ser feito lá. Missões é para ser feito aqui. Atos 1:8 diz: tanto em Jerusalém, como em. Você foi chamado por Deus para fazer missões. Você é um missionário. Brian McLaren disse: para Cristo, os seus chamados seriam também os seus enviados. Vou falar de novo. Para Cristo, os seus chamados seriam também os seus enviados. No dia em que nós tivermos uma igreja que leva a sério o paradigma filipino de missões, o nosso impacto vai ser muito diferente do que nós temos assistido. A abrangência de pregação do Evangelho, a maneira com que nós lidamos com missões, ele vai ser muito mais abrangente do que nós temos visto hoje. A gente não faz nada com missões, irmãos. Perdoe minha franqueza. O pastor me chama muitas vezes, vou ganhando liberdade, eu vou falando assim. Não parar de me chamar. A gente vai relaxando. A gente não anuncia Jesus.
A gente não está preocupado com a salvação de almas. Então eu quero desafiar você hoje a fazer 2 orações. Eu queria até, pastor, se eu pudesse cantar aquele de novo, foi perfeito. Primeiro eu queria que você fizesse uma oração agradecendo a Deus por todos os missionários e pastores que responderam ao chamado de liderar a igreja do Senhor Jesus. Nós estamos carecendo de mais homens, especialmente nos dias de hoje. Não tem mais. Já não fazemos um filipino, agora o Abraão também não tem mais também não. Os meninos só querem fazer faculdade e ganhar dinheiro. Então vamos orar para que Deus realmente possa agradecer a Deus pelos chamados, orar como Jesus diz, rogai por trabalhadores, por obreiros, homens sérios, que vão pregar o evangelho genuíno. Essa é a primeira oração. Agora a segunda oração é mais grave. Sei não se você vai ter coragem de fazer. Pede para Deus abrir os seus olhos e te fazer sair daqui entendendo, com um grande peso de responsabilidade, de que você também é um missionário. Responsável, 100%. A única diferença entre o seu pastor e você é que ele lidera a igreja, você não. O resto, se é chamado, também envia. Feche os seus olhos, vamos orar para terminar o nosso tempo.